Pronto, gente, está gravando. Então, para a gente iniciar, eu queria falar com vocês em relação aos blocos econômicos. Na primeira aula, eu falei para vocês que quando a gente fosse se aprofundar um pouco mais, eu iria pincelar vocês sobre a questão dos blocos econômicos que vão ser de bastante importância quando a gente vai entender comércio exterior, né? Eu não sei se vocês lembram, mas eu disse lá que os blocos econômicos são agrupamentos de países, né? Para vacina. É muito mais barato, por exemplo, para o Brasil comercializar entre países que estão no mesmo bloco econômico dele, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês para a gente ver melhor. Tá aqui. Estão conseguindo ver aí? Alguém me confirma? Sim. Pronto. Aqui a gente vai ver o Mercosul como um dos principais blocos econômicos, certo? O Mercosul, que é o chamado Mercado Comum do Sul, foi criado em 91, não é muito antigo, vocês podem ver, né? Até de certa forma recente. É o maior bloco econômico do Hemisfério Sul e é formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, certo? Então, esses países aqui que formam o Sul, eles têm, de certa forma, privilégios em relação ao comércio entre si. Então, é muito fácil o Brasil comercializar Brasil e Argentina, por exemplo, Paraguai, do que ele comercializar lá para os Estados Unidos, certo? Essa diferença tem que ficar clara para vocês. É como se fosse aqui empresas parceiras na região, né? Como se na região a gente tivesse algumas empresas parceiras que é muito mais fácil eu comercializar com empresa que eu já tenho afinidade, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que esses grupos econômicos eles são grupos afins, que os países têm afinidade, ou seja, concordam, né, ideologias, algumas coisas em relação ao comércio, por isso eles vão se agrupando, ok? A gente tem a União Europeia, efetivada em 1992, né? Então, o Mercosul ainda foi primeiro que essa União Europeia. O bloco formado por 27 países europeus, um dos principais modelos de blocos econômicos, né? Então, um bloco bem organizado, né? A gente sabe que os europeus começaram essa questão de expansão de comércio, né? Lá nas grandes navegações, quem liderou as grandes navegações eram os europeus, né? Foi até assim que eles chegaram aqui, por exemplo, no Brasil, buscando novas terras, né? Desbravar novas terras. Não precisava ter dizimado os nossos povos, né? Mas, enfim, isso aí já é outro contexto. Mas eles sempre tiveram essa visão de buscar novas terras. A gente tem o NAFTA, que é a União Comercial Aduaneira entre o Canadá, o México, os Estados Unidos, em vigor desde 91, tem o Tratado de Livre Comércio e tal. Se vocês quiserem saber mais, vocês procuram. Temos a APEC, formada por vários países do continente asiático, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, é o principal bloco econômico da Ásia. Temos a Comunidade Andina de Nações, foi criada em 1969, ó. Vocês podem ver que foi um dos primeiros, né? O do Brasil, do Mercosul, só foi em 91. Esse outro aqui já foi em 93. Esse aqui foi em 69. Ele era chamado de Pacto Andino e é formado por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Então, esse bloco aqui ele já vem há muito tempo, assim como esse outro, a Associação de Nações do Sudeste Asiático. Foi criado em agosto de 67. Composto por Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. Temos a SADC, né? Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, foi criada em 92. É formada por 15 países da região do sul da África.
Aí ele vai dizer aqui um pouco das histórias dos blocos econômicos e quais as vantagens, né? As vantagens é justamente isso que eu falei para vocês, né? Eles vão tentar fazer esse comércio de uma forma mais livre entre os países que estão associados, né? Então, vamos lembrar que a associação, quem é membro de alguma associação, sabe que quem é membro tem benefícios, né? Então, países para comercializar fora de seus blocos econômicos necessitam ter uma boa articulação, não é muito fácil. Vocês lembram que a gente começou no vídeo 1 falar sobre algumas barreiras, né? Barreiras alfandegárias, né? A questão dos impostos e tudo. Então, é muito mais caro eu fazer exportação para um bloco econômico fora do meu, certo? Claro que a gente não deve pensar que é impossível, que não deve fazer. Não, até deve fazer, mas tem que ver essa questão de como é que vai funcionar, certo? Então, por isso que a gente vai falar hoje um pouco sobre as estratégias para a internacionalização, tá bom? Eu vou partilhar aqui agora a tela da apostila. Então, vocês estão vendo aí, né? Chegou já? Me confirmei, gente, que eu não estou vendo vocês. Pronto. As estratégias e oportunidades de internacionalização, certo? A gente sabe, como eu disse para vocês na aula 1, que existe essa vantagem para a gente vender no exterior, certo? Então, quando eu vendo para fora, eu tenho essa maior vantagem, né? Eu tenho essa possibilidade de aumentar meus lucros, de aumentar a minha produção. Se eu aumento a minha produção, eu tenho a possibilidade de até diminuir meu custo de produção. E tudo isso faz aumentar a lucratividade, certo? Então, existem várias vantagens dessa oportunidade, certo? Aqui ele vai dizer, conceituar alguns oligopólios, né? Que eles vão falar da questão de produtos, essa diferença, né, entre competição no setor, vai falar sobre vários aspectos disso. Aí, dentre nessas vantagens, a gente vai ver que essa questão da expansão para o exterior, ela é um movimento natural, como é que eu posso dizer, de uma empresa que está em desenvolvimento. Vamos supor que eu esteja produzindo um produto que é muito necessário, não só aqui na minha região, mas também no mundo. Então, o comércio exterior, ele é um movimento natural de uma empresa que está crescendo, certo? Eu busquei para associar isso com vocês, esses cantores que têm carreira internacional, né? Por exemplo, vamos citar aqui a Anitta, que foi uma artista que fez muitas estratégias, né, para tornar a sua carreira internacional. Então, por exemplo, quando esses cantores, né, quando esses artistas, eles fazem fazem essas estratégias para internacionalizar, nada mais do que comércio exterior, certo? Então, para eles entrarem em outro país, eles também vão ter que negociar, eles também vão ter que fazer alianças, eles também vão ter que pensar nas estratégias, né? Então, a Anitta, ela teve que aprender inglês, né? Na verdade, ela é muito fluente em inglês, ela fala inglês muito bem, há muito tempo, tanto é que foi a primeira linha que ela internacionalizou foi as músicas em inglês. Vocês podem perceber que ela faz muito featuring, que é participação, né, de gente famosa no clipe dela, famosa internacionalmente, ela pega e faz parceria, faz muito fete. O que é isso? É uma estratégia de comercialização, porque é muito mais fácil eu entrar no país ou eu entrar num público X, por exemplo, do Snoop Dogg. Ela fez parceria com o Snoop Dogg, é muito mais fácil atingir o público do Snoop Dogg ela fazer uma música com ele, né, não? Então, essas estratégias aí, elas são estratégias de comercialização. No espanhol, ela fez várias parcerias com o pessoal do espanhol, né?
aprender o espanhol para poder internacionalizar a carreira dela. Então, isso são estratégias também de internacionalização. Lembrando aqui, eu não sei se vocês assistiram, mas quem é da época do Rebelde, ou quem passou pela época do RBD, né, sabe que eles tiveram que aprender português, por exemplo, para gravar músicas em português, porque eles tinham um público muito grande aqui no Brasil. Fizeram aquelas turnês, né, que o pessoal ficava louco. Então, isso aí é estratégia também de comercialização. Aí vocês podem perguntar assim, mas a gente está falando de música, de indústria cultural, mas isso acontece também com produtos. Por exemplo, o McDonald's, essas franquias, né? O que acontece com eles? Eles não podem ter o mesmo padrão que eles têm aqui no Brasil para fora. Eles não podem trazer o mesmo padrão lá de fora aqui no Brasil. Porque não é certeza se vai funcionar, entende? Até para internacionalizar, a gente tem que pensar como o meu produto vai para fora. Quais os temperos que essas pessoas gostam? Tá, eu vou manter meu padrão, mas o que é que eu preciso colocar no meu cardápio também para chamar a atenção dessas pessoas? Certo? Então, isso tudo é quando a gente vai pensar em exportar, em fazer parte do comércio exterior, nós temos que pensar nisso. Questão de culturas, né? A gente sabe que tem umas culturas que elas são mais fechadas do que a nossa, né? Então, é muito diferente você levar uma franquia de outro país para um país que você não conhece. Então, tudo tem que ser feito estudo de mercado. Algumas marcas, elas têm licenciamento. Então, a franquia, ela é um tipo de licenciamento, né? Vocês podem ver que quando vem um produto de fora, né, dessas marcas de fora, muitas vezes elas vêm a partir de outras marcas. A Riachuelo, por exemplo, a Riachuelo ela tem licenciamento de várias marcas. A Riachuelo foi uma das primeiras lojas que trouxeram os perfumes importados. Licenciaram perfumes importados e trouxeram para o Brasil. Certo? Então, isso daí também é o tipo de estratégia de comercialização, porque quando a gente vai comercializar um produto fora, a gente tem que pensar em toda a rede de distribuição que a gente precisa ter para poder atingir esse público, tá bom? Até aqui, gente, tudo bem? Tudo ok? Tudo ok. Certo, vamos lá. Meu próximo tópico. Então, assim, essas exportações, elas são possíveis principalmente em relação à globalização, né? A gente sabe que o ambiente global onde a gente está inserido, ele facilita essa questão de troca de informações, né? Então, vocês veem que a gente pode entrar em sites hoje em dia, fazer compras internacionais, é muito mais fácil do que antigamente, né? Então, o comércio eletrônico ele também é uma grande oportunidade de exportação. Não exatamente eu preciso vender somente, como é que eu posso dizer, em grande quantidade. Como vocês viram a questão das barreiras no vídeo 1, né? Que tem a quantidade máxima de cada produto e tudo. Então, quando vem de lá para cá, às vezes o produto fica preso, por exemplo, lá na receita, né? Fica preso na receita, fica preso naqueles órgãos que fiscalizam. Por quê? Porque eles vão ver realmente se esse produto é autorizado para ser vendido no Brasil, sei lá. Teve uma época que tinha os produtos aí vindos da China que estavam vindo com muito fungo, né? Estavam prejudicando as pessoas e tudo. Então, o Brasil, como muitos países, tem esses órgãos que regulam também essas entradas e saídas de produtos, tá? Então, é necessário que a gente esteja atento à legislação do outro país, né? Por isso que eu disse para vocês que os blocos econômicos, eles são importantes nesse processo. Porque se o Brasil está inserido no Mercosul, é teoricamente mais fácil entender as leis do Mercosul. Porque o Brasil também participa diretamente das decisões daquele grupo de comércio, né? Então, é muito mais difícil o Brasil entender o comércio de exportação para a União Europeia, por exemplo. Não é impossível, né? Existem lá os embaixadores que fazem lá as negociações. Tem muitos filmes que a gente pode perceber
essa questão de negociação entre outros países. Vocês veem que às vezes os embaixadores lá se reúnem, né? O cara faz um jantar lá e chama um monte de representantes de vários países. E eu já vi muitos filmes, até adolescentes mesmo, aqueles filmes em adolescente, que diz assim, eu não posso apertar a mão do fulano, porque lá na cultura deles isso é ofensivo, né? Eu não posso fazer assim legal. Por exemplo, esse joinha aqui, lá para fora, né? Tipo, dos Estados Unidos e tudo, eles consideram isso aqui coisa de gente velha, tipo, coisa inadequada, sabe? É coisa do passado. Agora tá mais livre, assim, que o pessoal usa muito na internet, mas esse joinha lá, a pessoa não é descolado quem usa isso, sabe? Sabe quando alguém fala uma palavra assim que é das antigas? E a gente diz, fala essa pessoa e tirar essa palavra da onde? É tudo da minha avó. Né? Então é isso que eles sentem quando a gente faz isso aqui, né? E no Brasil a gente faz muito isso, né? E lá fora não tem o mesmo significado que tem pra gente, assim como algumas palavras também, né, que são fora de contexto também. Então, isso tudo também é interessante que a gente tenha em mente quando a gente vai tratar de estratégias de exportação, certo? Aí ele vai dar aqui as questões de exportação direta e indireta, que vai destacar, né, a questão de exportação de produtos diferentes por fornecedores, necessidade de menor capital de giro, melhor atendimento aos clientes. Tem as questões também, gente, por exemplo, de pagamento, né? Existem pessoas, existem países, né, que dependendo da negociação, quando assina o contrato, a pessoa que está importando ou exportando, ela já tem a possibilidade de receber o valor, ou então a outra parte só paga quando a mercadoria chega lá, ou então eu posso fazer essa transação através de banco, onde a outra empresa vai pegar uma carta de crédito me garantindo que eu vou receber aquele valor, sabe? Então, esse tipo de estratégia de pagamento também deve ser visto quando a gente vai fazer comercialização. Porque vamos pensar assim, quando a gente vai comprar de outro estado, né? Quem trabalha com revenda vê muito bem isso, quando a gente vai comprar de fornecedor, que produz, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro. Eles querem que a gente pague logo. Né? E aí, qual é a garantia que a gente tem? Que a gente vai receber realmente esse produto. Certo? Então, a gente tem que ver que isso que funciona em pequena escala também vai funcionar em grande escala em relação ao comércio exterior, tá certo? Então, isso tudo a gente tem que ficar muito atento, porque esse tipo de estratégia ele pode prejudicar, né? Em relação a questões como mão de obra, né, matéria-prima, galgar a entrada em novos mercados, investir em produzir internamente. A gente sabe que o Brasil ele acaba caindo naquela... Não é protecionismo, né? O contrário do protecionismo. De muitos países comprarem produtos nossos, né, não acabados, eles compram a matéria-prima da gente bem barato, faz um empacotamento e vende lá fora super caro, né? A gente sabe que o Brasil ele tem dessas. E, inclusive, o comércio brasileiro é muito criticado por isso, porque a gente acaba não protegendo os nossos próprios produtos. Assim como a gente também não tem essa visão de não comprar de volta. Então, tipo assim, vamos supor, um produto X, o café. O Brasil é grande exportador de café. Aí as marcas compram o café aqui e comercializam lá com a marca delas, né? Aí vem o brasileiro, ao invés de comprar um café aqui do Brasil, ele compra um café de fora. Então, parte do lucro, ele vai para fora. Quando a gente vê a questão daquelas campanhas do Sebrae, né? Compre do pequeno. Agora, na pandemia, muita gente está fazendo essas campanhas de comprar da nossa cidade, da nossa região. Campo Maior, eu não sei se vocês conhecem a realidade de Campo Maior, mas Campo Maior a gente consegue ver isso claramente. Muita gente não compra na cidade, compra em Teresina.
E aí o que acontece é que o dinheiro ele vai para Teresina, ele não fica em Campo Maior. Então, o que é que isso gera? Isso gera como é que eu falo? Um bloqueio no crescimento da cidade. Vocês podem ver que Campo Maior é interseção, mas que Campo Maior não tem metade das coisas que tem em Teresina. Que poderia ter, né? Como se fosse Campo Maior fosse um bairro de Teresina, praticamente. Tipo assim. Por quê? Não é criticando a cidade, é apenas falando que muitas pessoas, ao invés de dar prioridade de comprar na cidade, elas vão comprar em Teresina. Antigamente tinha uma diferença de preço até grande, né? Mas hoje em dia eu vejo que não tem essa diferença quase. É muito pouco. E o que a gente gasta de passagem andando em Teresina às vezes sai muito mais caro. Eu digo porque em Piripiri, por exemplo, eu consigo achar coisas em Piripiri que antigamente eu só achava em Teresina, por exemplo, coisa de festa, né? Que a gente tem que comprar em quantidade e tudo. Eu já consegui achar em Piripiri praticamente o mesmo preço que está em Teresina e a gente ainda tem que se deslocar, gastar gasolina, gastar tempo, andar naquele centro, né? Então, assim, pensando nesses aspectos, às vezes, de pequeno, que a gente pode entender também o comércio exterior, certo? É por isso que, às vezes, a gente comprar aqueles produtos baratinhos demais na China e tudo, ele, na verdade, ele está prejudicando a economia brasileira. Vocês estão entendendo isso? Porque, por exemplo, quando o site do AliExpress, que já tem várias denúncias de trabalho escravo, por exemplo, né? Não sei nem se eu vou botar esse vídeo no YouTube, não sei nem se vão me derrubar, mas é isso mesmo. O AliExpress tem várias denúncias, né? Riachuelo já teve várias denúncias de trabalho análogo à escravidão, de, tipo, colocar pessoas para trabalhar em condições que não são as condições respeitadas, né? Não são as condições asseguradas nas nossas leis trabalhistas. Então, às vezes, eles vão fabricar produtos em outro país que a mão de obra é mais barata, e aí depois distribui para cá e para outros lugares, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver vídeos horríveis de criança trabalhando, né? Idoso trabalhando, pessoas em que não têm condições de trabalhar, que estão trabalhando em condições realmente análogas, ou nem análogos, condições de escravidão mesmo. Isso é além de horrível, né? Isso é, tipo, praticamente inadmissível para a nossa sociedade, para que a gente vive hoje. Tem umas blusas que a gente compra, gente, de 10, 15 reais, né? Que a gente não sabe de onde vem essas blusas. A gente realmente não sabe. Mas pensem bem, para uma blusa dessa custar 10 reais, será se pagou pelo menos o serviço da costureira que fez a blusa? Porque, tipo assim, o pessoal às vezes paga 2 reais. Eu vou citar um exemplo aqui da cajuína, que os alunos meus apresentaram um trabalho. Eles colocaram lá 1 quilo de castanha de caju, aliás, 1 quilo de caju. Quando está na época, custa 35 centavos. 1 quilo de caju, vocês acreditam nisso? É muito barato, né? Porque o caju, ele não se apanha sozinho. Tem que ir alguém lá e apanhar o caju, né? Aí essa pessoa vai juntar 1 quilo de caju e vai ganhar 35 centavos. Uma fruta ruim como caju, não quero nem nada, professora. Mulher, mas mulher não é ruim, não. O suco, a cajuína é bebida de rico. Minha gente, vocês vão comprar cajuína aí em restaurante chique, sei lá, é 20 reais um coisinho de cajuína. Na praia é 12 reais. Né? Para uma cajuína que é tudo bem. Agora o Ministério está estragando caju. O povo não quer nem de graça. Mas por quê? Porque não está produzindo. Ninguém está comprando, não está produzindo. O caju está mesmo se estragando. Mas, minha gente, 35 centavos não vale a pessoa passar 10 minutos apanhando caju. Vale? Não vale, não. A pessoa tem que sei lá, 10 quilos de caju não dá nada. Não dá nem 10 reais. Né? Então, esse tipo de distribuição é uma distribuição realmente muito cruel, certo? Então, assim, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em comércio exterior, a gente tem que pensar muito bem quais são as nossas estratégias de produção, quais são as nossas estratégias de distribuição,
Como é que eu vou fazer para garantir um preço justo para o meu cliente, né? Então, muitas vezes pode ser que eu esteja priorizando por comprar uma blusinha barata, né? Que vem de fora, que não sei o quê. Vou lá no site ali da China e compro várias coisas baratinhas, não sei o quê. Tá, mas você não sabe a procedência desse produto. E aí, o pessoal que trabalha com moda, né? Com moda sustentável e tudo, geralmente eles compram de marcas em que as marcas divulgam como é feito o produto, como é feita a produção, certo? Para justamente a pessoa ter consciência, saber de onde é que está vindo. Marcas de cosmético está acontecendo muito isso também. Aquelas marcas que testam em animais. O Brasil, por exemplo, até uma época, eu não lembro qual era, ainda aceitava produtos que tinham no seu processo de produção o teste em animais. Né? Tinha muitos órgãos de proteção dos animais que não queriam barrar a entrada de produtos que fizessem esse tipo de teste. E isso daí interfere no comércio exterior, por quê? Porque se existe uma lei que está barrando que o produto que é feito assim, assado, entre no país, então ou você adequa o seu produto para ele entrar, ou você não entra. Deu para entender aí essa questão? Miguel quer falar alguma coisa, porque ele ligou aí o microfone dele. Agora não, daqui a pouquinho. Daqui a pouco, Miguel? Tu não viu alguma coisa interessante aí para destacar aqui, não? É porque esse conteúdo que tu tá lendo é o mesmo material que tu colocou no grupo, ou não? Não, eu até falei no começo, acho que é porque tu não estava ainda. Eu vou mandar esse arquivo, que é o que eu estou fazendo as aulas para vocês. Por que eu não mandei ainda? Porque achei assim, que mandar de primeiro impacto esse arquivo que eu estou me baseando é pelo material da EAD, da Federal. E aí eu resolvi mandar mesmo só depois que eu começasse a gravar as aulas, sei lá, para não ficar assim, nenhum... Como é que eu posso dizer? É porque aquele material que tu colocou são 4 capítulos. Eu ainda li ainda umas 30 páginas, 2 capítulos. Eu fiz até alguns resumos para debater aqui, mas aí você começou a ler outro material. Não, mas aí pode trazer os conceitos que a gente vai falando aqui mesmo. Se tiver o vídeo 1, eu já fiz com esse material aqui. Pois é, mas eu contei. Mas o assunto é o mesmo. Eu entendo. Diz aí, Miguel, dos tópicos aí que tu conseguiu anotar. Volta naquele conteúdo que você colocou no grupo, né? Dos 4 capítulos. É sobre a questão das divisas. Que o país não pode nem vender demais e nem importar demais. Tem que ser balanceado, né? Devido à moeda estrangeira, né? Isso, porque também tem essa questão do campo, né? Da mudança de valor monetário. Isso daí também tem que estar presente nas estratégias. Então, assim, a gente sabe que o valor do real é diferente do dólar. Então, isso aí também vai influenciar dentro da nossa estratégia, porque o preço do produto aí também vai diminuir ou aumentar, né? A maioria das vezes até aumentar, dependendo do grupo que ele está composto. A questão dos blocos econômicos, eu não vi nem nos materiais que eu mandei para vocês. Então, eu achei importante também incluir para que vocês pudessem ter essa noção de que os blocos econômicos, eles influenciam diretamente nesse contexto aí de estratégias de comercialização, tá? Esse ponto que o Miguel falou aí, eu já falo ele no vídeo 1 também, dessa questão da divisa territorial, das barreiras, da questão das barreiras alfandegárias, barreiras sanitárias, certo? Isso aí tudo a gente destacou no vídeo 1 também. Mas aí vocês podem ficar à vontade, porque qualquer tema, se vocês quiserem antecipar, qualquer tema dentro desse composto, vamos dizer assim, aí do leque de assuntos que tem dentro do comércio exterior, vocês podem trazer assim para a gente discutir, tá bom? Tem mais algum aspecto aí, Miguel, que queira trazer? Eu achei interessante o negócio de divisa, porque eu pensei que quanto mais você exportasse, mais ganhava, né? Mas tem que importar também para poder valorizar. É um negócio, a questão da moeda, né?
Então, vocês lembram que no mercantilismo eu falei para vocês lá no vídeo 1 também que a intenção do mercantilismo é você vender mais do que você comprar? Só que você tem que comprar também. Porque se você não comprar, você não estabelece relacionamento com aquele país que você está querendo exportar. Entende? Então, vamos supor que o Brasil quer vender, o Brasil tem um produto que quer vender para um país que ele nunca comprou nada. Vai ser mais difícil, não vai? Porque o país vai dizer, o país vai dizer assim, poxa, Brasil, você nunca comprou aqui, você nunca foi parceiro nosso assinado, nunca nem falou com a gente, agora quer vender para a gente. Ou quer comprar da gente, né? Mas você vai comprar, mas e aí, o que você vai fazer com isso? Porque ainda tem isso. Temos países que só vendem para os aliados. Vocês entendem isso? A gente consegue perceber isso muito bem naquelas questões de política, guerras internas, sabe? Isso daí a gente consegue perceber, porque o comércio internacional ele está lotado desse tipo de coisa. Daquelas intrigas, daquelas coisas que a gente vê lá nas novelas, nos filmes. Eu sei. Então, esse jogo de poder, ele também é muito presente no comércio internacional. Então, é necessário que, por exemplo, quando você vai iniciar um relacionamento com um país, né, com uma nação, para você fazer algum tipo de transação comercial, realmente é necessário você entender todos esses aspectos, certo? E a moeda, ela vai influenciar, sim, porque, por exemplo, se você vai entrar no país que lá a valorização dele, do seu produto é muito baixo, às vezes não compensa nem você não. Entendeu? Tem tudo isso aí também. Então, para você internacionalizar, você tem que estudar o comércio daquele país, tem que ver o perfil dos líderes daquele país, que influencia também, o tipo de política, né? A questão se o país é mais liberal ou não, ou muito liberal, se o país é protecionista, se o país não é protecionista. E a gente viu lá no vídeo 1 que quanto mais protecionista é aquele tipo de país, mais ele vai valorizar o produto dele. Então, se ele tem um produto forte, ele não vai querer comprar de vocês. Foi. Aí outra questão lá daquele conteúdo, que eu fiz o resumo, e estava aqui no meu computador, porque meu monitor acabou de queimar. Aí não teve mais acesso. Aí eu peguei o resumo, lembrando lá do resumo lá, a questão de incentivo para a exportação. O Brasil ainda é muito fraco nessa parte, mas só que o governo tem um incentivo de exportação também. Por exemplo, os impostos como ICMS, IPI e o PIS e o CONFINS não é cobrado em cima de produtos para exportar. É uma forma de incentivo para a gente ter mais condição de ter mais capacidade de exportar, né? Que vai gastar só com a parte dos transportes, né? E da alfandegária. Isso, Miguel, muito bom. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Então, todos esses impostos aí, a gente paga para comercializar dentro do país. Exatamente. Certo? Então, quando o país ele retira esses impostos para abrir oportunidade para a pessoa exportar, realmente, como o Miguel falou, o país está incentivando essa exportação. Em alguns aspectos, pode ser, né, que tem que ser analisado, pode ser que compense mais eu vender para fora do que eu vender para dentro do meu próprio país. Porque para fora eu estou sendo incentivado. Né? Então, existia uma época, eu não lembro qual era a época, que realmente foram isentos vários tipos de imposto. E aí era muito melhor, algumas empresas que produziam mesmo em massa, era muito melhor exportar. Eu, particularmente, conheço poucas empresas que exportam, porque para exportar precisa ter toda uma questão de registro da marca, da patente, você precisa ter todo um outro tipo de processo, que não é só o processo de nota fiscal. É porque a logística é muito complexa para exportar também, aí se torna muito além da logística também, Miguel, às vezes as empresas nascem, elas não têm, elas só pensam que só precisa ter CNPJ, né? E não, para uma marca exportar, para ir para outro país, ela precisa ter o registro aqui no Brasil,
que é no INPI, que é o órgão de proteção intelectual, de propriedade intelectual, e ele precisa verificar também nos escritórios dos outros países. Porque vamos supor que a minha marca é Flor da Pele, né? E lá fora tem uma marca Flor da Pele, que já está vendendo lá. Então, para eu entrar, eu talvez não possa entrar usando meu nome. Entendeu? Tem aspectos também em relação a isso, a propriedade da marca. É por isso que vocês veem que quando empresas grandes vão fazer licenciamento, elas têm que ver como é aqui no Brasil. Às vezes, quando a empresa vai abrir já na intenção de exportar, ela já pensa assim, bom, eu já vou abrir, eu já vou ver se esse nome que eu tenho, como é que está fora. Ele não procura só no Brasil, ele procura assim. A minha marca é, sei lá, Beauty, porque Beauty é uma marca que tem, né, no lugar de comércio. Aí minha marca é Beauty Brasil. Aí eu preciso ver se lá fora não tem uma Beauty Brasil também. Porque pode ser que tenha um brasileiro que está vendendo lá fora, que ele também teve a mesma ideia de botar a Beauty Brasil lá no nome da empresa dele, e ele registrou no país dele. Não é, quando eu falo em registro, é só porque ele registrou o intelectual daquela marca. Né? Que ele registrou o nome, ele registra a logomarca, a Nike. Nike, ela é registrada, não é só onde ela nasceu, é registrada em todos os países que portam como Nike. E aqui no Brasil lá, ela é registrada em comércios internacionais. Então, realmente, Miguel, nesses aspectos, é complicadíssimo, tem que ser bem explicado, você não consegue cortar para você realmente tem que contratar uma pessoa que entende para fazer isso. Ou você tem que dedicar exclusivamente para isso, como eu disse. Eu tenho algumas empresas que exportam, a Primiclasse. A primeira nacional em a empresa da Índia, ela exporta os produtos dela. A marca dela é registrada, tudo direitinho. Né? Mas eles destinaram um setor na empresa exclusivamente para tratar de exportação. Interessante, né? Então, é interessante, inclusive, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. É um pouco complicadinho, mas é uma grande oportunidade. Eu não sei aí como é que é o pessoal da cidade de vocês, não conheço as indústrias aí, mas aí Campo Maior, por exemplo, tem Duque, tem essas outras marcas aí, que eu também não sei como é que é a realidade deles em relação à exportação. Mas para esse tipo de marca que trabalha com fabricação de software, gente, é uma grande oportunidade de exportar. Entendeu? Imagine você decidir só para a sua cidade, só para o seu país, ou só para o seu estado, você já conseguiu atingir vários estados. Depois, natural, você sair do país. Porque você já viu para muitos estados. Então, assim, é como eu disse, a globalização, ela proporciona essa facilidade de você, por exemplo, buscar parceiros. Pode ser que tenha uma empresa fora que tenha interesse em licenciar os seus produtos. E aí você não precisa necessariamente você estar fora. Você pode passar os direitos dos seus produtos para essa empresa X ficar fora, ficar com loja, tudo. Você não vai ter menos dor de cabeça, vai lucrar um pouco menos também, mas você vai ter a oportunidade de atingir outros públicos. Certo? Então, essa questão do incentivo que o Miguel falou aí, ele é muito importante. A gente consegue ver isso também nos estados. Por exemplo, deixa eu ver, teve alguém que me disse algumas cidades, por exemplo, que vai entrar alguma empresa, a cidade diz assim, olha, se você vier para a minha cidade, você não paga tal coisa, você for até o caminho para a empresa se instalar. Como aconteceu lá em Salvador. É uma cidade, né, um estado, o Ceará é um estado, Sobral é uma cidade, que eles incentivam, fazem esses incentivos fiscais para as empresas estarem lá. Se vocês observarem, Sobral tem várias indústrias. Eles têm Grendene, eles têm tem várias indústrias e eles dão esses incentivos. Eles pegam o terreno e dizem assim, olha, Grendene, se você vier para cá, eu dou esse dinheiro para você. Não precisa pagar esse terreno naquela longe da cidade. Não é habitado, eu dou para vocês. Em troca, vocês têm que, né,
dá preferência para comerciantes da região, tem que empregar as pessoas daqui, de Sobral, de preferência daqui de Sobral, e aí a gente dá isso aqui. Aí eles fazem como se fosse um contrato ali, né? Que cedem em valor de imposto, cedem em terreno, cedem em vários, incentivam, né? Essas empresas a se instalarem. Por quê? Porque eles fomentam o desenvolvimento da região. Piripiri estava um tempo parada. Gera mais emprego, né? Isso, Piripiri estava um tempo parada assim, porque não tinha incentivo, certo? Porque os próprios empresários estavam barrados em entrada de grandes empresas, certo? Então, isso aí também acontece. Pode ser que, por exemplo, uma alternativa isso, os comerciantes não queiram que entre, sei lá, americanos vende coisa muito barata, né? E aí pode ser que os comerciantes da cidade se sintam ameaçados, não queiram que uma empresa entre. E aí acaba dificultando isso. Eu vejo, por exemplo, tem alguns setores aqui no Piauí mesmo, que os comerciantes, eles se juntam para não deixar abrir mais. Isso acontece também, né? Então, como eu disse, vai ter muito esse jogo de poder, jogo de influência. Se isso acontece nos estados, nas cidades, imagina no comércio exterior, certo? Então, é necessário que a gente veja esses pontos, mas, mais uma vez, reforçando essa questão do que ele já falou dos incentivos, por exemplo, reforçando o que eu vou dizer para vocês na primeira aula. Fiquem atentos, porque se vocês estiverem, por exemplo, trabalhando numa empresa que tem a fabricação própria, principalmente, é uma grande oportunidade de exportar, certo? Para isso, basta você se organizar, ter tudo registrado direitinho, mas, assim, como eu falei, se a sua intenção é essa, você destina um setor, destina pessoas responsáveis por fazer isso, vai dar certo. É um objetivo que você vai alcançar. Voltando para a questão lá dos artistas, né, quando eles vão internacionalizar. Vamos lembrar aqui do Rodrigo Santoro. Vocês lembram do Rodrigo Santoro? O Rodrigo Santoro já fez vários filmes aí internacionalmente, porque ele internacionalizou a carreira dele. Mas eu lembro que eu vi uma entrevista dele falando que não foi intencional. Ele começou a receber um convite ou outro, né? Porque ele sempre foi muito bem relacionado com outros artistas fora do Brasil. E a partir desse relacionamento, ele acabou projetando a carreira dele para fora. Então, pode ser que você veja a oportunidade e se organize para agarrar a oportunidade. Assim como a gente está falando de comércio exterior, existem outros comercializações, por exemplo, pode pensar. Então, a gente vai sair de um estado para o outro. Isso também é uma estratégia em relação a fronteiras. É diferente aqui no meu estado para ir para outro estado. Então, a gente pode pegar esse mesmo funcionamento e fazer diferente. Eu vender para dentro do Brasil, e às vezes, quando a marca já vende há muito tempo, eu já sabe que o pessoal aqui no Brasil mas para fora, você vai ter que estudar. Isso, vai ter condições de você aqui no estado de fora, e você entra no país. Mas, mais uma vez, deixando claro que não é possível. Existem marcas regionais que fazem isso, que exportam, né? Como eu falei, é uma grande oportunidade para todos nós. Por hoje, gente, a gente fecha essa questão da oportunidade de internacionalização, né? Eu vou deixar essa aula disponível para quem não estava, né? E aí eu vou também preparar as próximas aulas. Depois amanhã já sai a terceira aula em relação a isso. Vou mandar também o livro que eu estou utilizando para organizar melhor as aulas, tá bom? Mas nada impede vocês lerem os dois que eu mandei. Porque um acaba, às vezes, focando em um aspecto e o outro, às vezes, não foca, tá bom? Lembrando que dia 9 de setembro é dia da administrador, acho que a gente vai se ver, mas
ficar atento aí às redes sociais, falar um pouco aí, né, dar os parabéns para os outros, pegar uma artigo ali de família, o povo saber que vocês estão ligados, tá bom? No dia da administrador, vocês já estão comemorando, como se fosse, tá certo? Tudo Ok. bem? Vocês estão bem? Tá tudo ok? A Marcinha não foi triste agora? É porque minha internet tá ruim, professora. Ah, sim. Tá cortando. Mas aí eu vou Pra mim também tá, o áudio tá tipo falhando o áudio. o meu Isso, exatamente. A minha também tá. Eu não sei se é aí da professora ou na nossa, né? Marlene, o meu áudio está É. aqui também, Marlene, Assim. tá? Pois então é o Então meu deve ser a áudio. internet da professora. Tá falhando muito. Essas últimas coisas que a senhora falou, eu não entendi praticamente nada. Falhando. As últimas quantos minutos? Nos últimos. Uns 10 minutos. Foi por aí também. Os últimos 10 minutos foi ruim É. mesmo pra entender. Então não foi só a minha, não, Miguel. Pois é, Tá, mas eu vou ver na gravação. agora que melhorou. Ai, mas pelo menos nos últimos 10 minutos, pelo menos assim, até às 7 e pouco é que eu estava apresentando um slide, né? Agora já estava mais era falando mesmo e destacando de novo os exemplos aí, principalmente os exemplos que o Miguel trouxe, tá? Isso, foi justo na hora dos exemplos mesmo. Pronto. Aí eu vou ver aqui se o finalzinho cortou. Se tiver cortado na próxima aula, a gente dá uma retomada, tá bom? Tudo bem. Pois tá, gente. Então, por hoje era só. Já foi antecipando mesmo a aula para vocês, que vocês são uma turma em especial, que escolhem os horários. E não esqueça, a próxima aula tem atividade ao vivo, tá bom? Certo, igual naquela outra disciplina, né? Isso? Isso, vai ser isso, igual aquela, só não vai ser o mesmo sistema, vai ser outra atividade, mas vai ser naquele jeito, Certo. tá bom? Tá bom, então. Pois é isso aí, continuem sendo alunos aplicados e estudando para vir para a aula, tá bom? Beleza. Pois tá, gente, tchau, boa noite. Pois tá, tchau, boa noite. Olha, Marcelene, cuidado com essas aglomerações, viu? É em casa, professora. Tá bom, pois tá. Tchau. Tchau.